Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao evento que é parte do ciclo Mata Atlântica e Baía de Guanabara, pré-conferência. Este evento é promovido pela DAT, Diretoria de Atividades Técnicas, e a DRNR, Divisão Técnica de Recursos Naturais Renováveis, e que também conta com o apoio da DGM, Divisão Técnica de Geologia e Mineração, a DEA, Divisão Técnica de Engenharia do Ambiente, o Movimento Bahia Viva, a CAERJ, o Centro Cultural da CAERJ e a SACLA. Então, neste momento, eu convido o nosso querido Ibá dos Santos, que é um dos coordenadores do evento, para poder conduzir as falas iniciais. Ibá, com a palavra. Bom, boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, a professora Rita de Cássia, pela sua presença. O Clube de Engenharia está bastante orgulhoso da sua presença aqui e vamos desenvolver, então, amigos e amigas, um evento sobre a questão da Baía de Guanabara e a questão da Mata Atlântica, né? Eu vou ler, então, agora o currículo da professora Rita de Cássia, né? Não, perdão, eu fiz uma confusão. Vamos, então, chamar a mesa, né? É isso? Isso. Primeiramente a mesa, Ibá, por favor. Então, vamos lá. Eu queria chamar a Isabel Tostes, né? Para a mesa, depois a apresentação dela aí, sobre as perguntas, né? E o Sérgio Ricardo e o conselheiro Estelberto Porto Soares. Isabel, você a palavra. Então, boa tarde a todos. Primeiro eu quero cumprimentar a professora Rita de Cássia Guimarães, que eu imagino, porque eu sou simplesmente uma presidente de uma sociedade e às vezes falta-nos tempo, então essa disponibilidade para nos ouvir e nos atender é muito importante, eu fico muito grata. Como eu tinha dito, a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, ela é composta pelos servidores públicos, municipais e estaduais aqui do Estado do Rio. E uma das coisas que nós vimos nos debatendo e que tem tudo a ver, me parece, sobre melhores júris, sobre a história da Baía de Guanabara e da Mata Atlântica, nós escutamos o presidente Lula falar sobre o PAC, o novo PAC, que para nós é muito importante, e principalmente quando ele fala das cidades sustentáveis e resilientes, na falta de habitação, na construção de Minha Casa e Minha Vida, na mobilidade urbana, enfim, todas essas, urbanização de favelas, porque a minha trajetória no município do Rio de Janeiro, eu sou arquiteta, não sou engenheira, sou arquiteta, mas foi em cima da habitação de interesse social, habitação popular, portanto, e convivemos muito com a urbanização de favelas. Então, junto com o meu colega José Estelbert, que me compõe a mesa, ele era mais ligado à parte de esgotamento sanitário, então isso tudo faz parte do nosso arcabouço, e uma das nossas preocupações da nossa entidade, que nós vamos batalhando há muito tempo, o que nós vimos nos PACs passados é que muitos municípios não conseguiam ter como acessar esses programas porque não dispunham de técnicos preparados para isso, tá? Os municípios menores. Ora, o que é que nós estamos há muito tempo a lutar? Para exatamente que haja nos municípios menores, tanto que foi uma das coisas que aí, através do CAL, que nós colocamos da necessidade
que os municípios de até 20 mil habitantes tenham, portanto, técnicos ou engenheiros ou arquitetos para que possam explicar e orientar sobre como fazer chegar até esses recursos, né? Porque muitas vezes não tem projeto. Nós aqui no estado do Rio temos uma vantagem, que nós temos um Instituto dos Engenheiros e Arquitetos, Instituto Estadual, o IEA, que permite isso, ou seja, todos os técnicos encontram-se nesse instituto e podem ser cedidos para municípios pequenos. Mas acontece que dos últimos, sei lá, 6 anos para cá, está completamente esvaziado. Então, não há técnicos, a maioria já se aposentaram, então há um esvaziamento e nós temos necessidade de concurso público para que esses técnicos possam ajudar os pequenos municípios a prepararem os seus projetos. Então, não chega a ser uma pergunta, é mais uma constatação e desculpe colocar assim, mas eu queria que soubesse disso, que eu acho importante que a gente, porque é uma das preocupações do presidente Lula, é a gente chegar até aos pequenos municípios e não a ficar só nas capitais. É isso, eu fico por aqui e deixo à vontade. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo é presidente do movimento Bahia Viva. Boa tarde a todos, né? Na verdade, Ibá corrigindo, eu sou um dos coordenadores do movimento Bahia Viva, né? Saudar aí a nossa colega Rita de Cássia, né? Saudação à ministra Marina Silva, com quem nós militamos, atuamos já aí há alguns anos, né? Só para explicar, nós estamos num processo aqui de um inédito processo de conferência participativa sobre a Baía de Guanabara. Essa Bahia, que é o símbolo histórico, cultural, ecológico do Rio de Janeiro, mas eu poderia afirmar, Rita, que hoje há uma falta de governança desse território. E quero também afirmar aqui que eu diria que uma das responsabilidades desse processo é do governo federal. Recentemente, eu acho que até comentei com o Estelberto, com o Ibá, né? Nós recebemos aqui uma documentação do Ministério Público Federal em relação a essa vergonha que é o cemitério de embarcações abandonadas da Baía de Guanabara, segundo estudo da UF, mais de 60, naquela região ali de Niterói, Canal de São Lourenço, Ponta da Areia, com uma série de problemas econômicos, a economia da pesca, a navegação, enfim. E o Ministério Público Federal dizia exatamente isso. Olha, a responsabilidade, há uma responsabilidade da União nesse processo. Porque nós tivemos 2 grandes programas, o PDBG, Programa de Poluição do Baía de Guanabara, e o Programa de Saneamento dos Municípios, Rita, que até hoje não foram concluídos. Grandes obras de saneamento básico. Logicamente que quando a gente trata da gestão do lixo urbano, coleta seletiva, é do município. Quando a gente trata de obra de saneamento básico, é do Estado, era através da SEDAI, e agora houve uma privatização do processo. Mas quando nós falamos de uma Bahia, uma metrópole, com um espelho d'água enorme como esse, né, nós precisamos ter uma maior presença do governo federal nesse processo. Até porque o sacrifício ambiental que está se dando na Baía de Guanabara tem a responsabilidade direta, principalmente do governo do Estado, por omissão, por negligência, pelos licenciamentos ambientais ilimitados que estão sendo feitos aqui e sem controle ambiental. Então, a gente quer muito essa participação do Ministério do Meio Ambiente nesse processo da conferência. Nós já temos alguns órgãos federais mobilizados. A Comissão Interministerial de Recursos do Mar, né, que é um entusiasta desse processo, da conferência participativa, o próprio ICMBio, que é o órgão gestor da APA Federal de Guapimirim, nós somos membros da APA. Aliás, a proposta de criação da APA foi do fundador do Bahia Viva, o saudoso professor Elmo Amador. O ICMBio está nesse processo. Agora, mais recentemente, a Companhia Docas do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente precisa avançar
porque a ideia é construir de cerca de 15 pré-conferências, né, um plano que chamamos de um plano integrado para a restauração da saúde ambiental da Bahia. Enfim, mais de 20 anos de experiência pública, né? Eu fui subsecretário de Meio Ambiente e Agricultura da segunda gestão do prefeito Lindbergh Farias, que hoje é deputado federal, já foi senador, fui senador. Nova Iguaçu foi uma das cidades que mais recebeu recursos do Programa de Aceleração do Crescimento do presidente Lula. Inclusive, muitas inaugurações fizemos com a presença do presidente Lula. Agora, a minha secretaria, que tinha uma função estratégica, Estelberto estava trabalhando na época, no programa, eu acho que era o Projeto Iguaçu. Naquele momento, por exemplo, estava acontecendo os investimentos do arco rodoviário metropolitano, e vamos falar português claro, gente, nós não tínhamos uma equipe técnica mínima para questão de inundações, a Baixada anualmente fica, infelizmente, embaixo d'água. Isso vai se intensificar, né, Isabel, com as mudanças climáticas, com o processo de mudança climática. Ou seja, então, essa é uma questão estratégica. E, para isso, Rita, nós construímos uma Universidade do Mar. Essa Universidade do Mar foi criada. O principal objetivo dessa conferência é tirar do papel essa Universidade do Mar. E ela está dependendo do quê? É uma proposta que nasceu do Bahia Viva, Associação de Moradores de Paquetá, e pesquisador da Faculdade de Oceanografia da UERJ. 2021, aí, através do Estelberto e do IBA, nós tivemos uma honrosa carta de apoio da presidência do Clube de Engenharia, aprovado no seu conselho. Hoje nós temos mais de 100 instituições nesse processo, todas as reitorias do Estado do Rio de Janeiro, das universidades públicas federais, estaduais, do FRJ, Fiocruz, Universidade Rural do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, a PUC-Rio, a presidência da Fiocruz, e estamos com um imbróglio. No meio da Baía de Guanabara, nós temos a Ilha de Brocoió, e desde 2021, que é um pedido de cessão de uso da reitoria da UERJ ao governo do Estado, e esse negócio não sai. Há poucos dias, Isabel, só para finalizar, eu tive em Paquetá numa segunda-feira, e tinha cerca de 10 pesquisadores da UERJ, os bolsistas, levando caixa, retroprojetor, mapa, 6 projetos de extensão a UERJ, a Universidade do Mar, está desenvolvendo em Paquetá, com os pescadores artesanais, com o comércio. Ali é um grande polo cultural do Rio de Janeiro, é um polo gastronômico. Ou seja, a UERJ está literalmente fazendo extensão universitária na rua, porque o governo do Estado não se dispõe a dialogar e ceder a um pool de universidades esse espaço. E para que é essa Universidade do Mar? Exatamente aquilo que a professora Isabel falou, para a gente avançar na capacitação dos técnicos de prefeitura, das prefeituras, os cursos de formação e capacitação profissional para as comunidades pesqueiras e outras questões que precisa. Há um apagão desse técnico. E Isabel falou bem, a solução seria o concurso público. Mas nós estamos vivendo, né, Estelberto, tempos de neoliberalismo. E não é de agora, gente. O neoliberalismo cai e voltou na gestão passada na sua faceta pior, que é uma corrente de pensamento neoliberal, não apenas neoliberal na economia, mas fascista, ultrafascista, que infelizmente está avançando em várias partes do mundo. Então, estamos com essa notícia de ontem, a Argentina, que tem uma tradição de luta social antiga, correndo risco de mergulhar nessa aventura terrível da ultradireita. Então, estou colocando isso porque também, agora, no dia 21 de agosto, nós estamos inaugurando o Estaleiro Escola da Baía de Guanabara, na Ilha do Fundão, a partir de 13 horas. Né? Já falei com o Estelberto, é um convite para o Clube de Engenharia, e esse Estaleiro Escola ele aconteceu exatamente por recursos da política ambiental, de medidas compensatórias que o Ministério Público Federal, do setor petroleiro, destinou ao edital do Fumbio, Movimento Bahia Viva, Associação de Pescadores de Tubiacanga, na Ilha do Governador, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do NIDES e apoio da reitoria, ganhamos esse edital. Estamos instalando esse estaleiro. Ele vai ter uma aula inaugural, segunda-feira, 13 horas, com o velejador, o Amir Klink, e nós vamos formar
60 aprendizes e mestres da carpintaria naval artesanal. A pesca artesanal já foi a segunda mais importante do país e hoje as nossas embarcações estão extremamente envelhecidas, precárias, pescador aqui, parte deles passando por insegurança alimentar, e a ideia é fomentar esse conhecimento tradicional da arte da carpintaria naval, porque, infelizmente, os tiramonhos, os mais velhos estão partindo e os jovens não sabem construir barco. E essa é uma questão importante, porque você, com o seu barquinho, Isabel, você faz o turismo de base comunitária, vai visitar Brocoió, os manguezais de Guapimirim, Cata Federal. Sérgio, desculpa, amigo, é o seguinte, o tempo era para fazer uma pequena apresentação para poder a secretária falar. Depois entraríamos nós. Já acabei. Deixar esse convite e dizer que eu acho fundamental que na segunda parte você vai poder falar de novo, tá? De formação técnica. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Bom, nós estamos já no terceiro evento do ciclo, né, Mata Atlântica e Baía de Guanabara pré-conferência. E esse bioma é um bioma importantíssimo, né, que ocupava 17 estados do nosso território, e ele hoje tem somente 30% de sua cobertura original, né? E é um bioma importantíssimo para nós, ele produz ecossistemas fundamentais para a nossa vida. E aí a conservação desse remanescente, e quem sabe a recuperação do que pudesse ser recuperado, né, é fundamental para a nossa sociedade. Então, eu tenho muita alegria em receber aqui a Maria, a secretária Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais, do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, a Rita de Cássia Guimarães Mesquita, e eu acho que com ela, com a experiência intensa que ela tem em manejo de áreas degradadas, vai contribuir decisivamente para que essas nossas ações em defesa desse patrimônio biológico sejam mais contundentes e mais eficazes. Então, muito obrigada em nome do Clube de Engenharia por você ter aceitado esse nosso convite. Peço mais uma vez desculpas aí por fazer umas boas-vindas atrasadas, mas sinta-se muito, muito bem-vinda nesse nosso evento. Eu tenho certeza que você vai colaborar, assim, fundamentalmente para o bom êxito de tudo que se seguir nesse programa que nós já estamos na terceira fase, tá? Muito bem-vinda. Obrigada, Maria Alice. Bá, você está com a palavra para compor com a mesa ainda com o Estelberto Soares, por favor. Muito obrigado. Estelberto, engenheiro sanitarista, conselheiro do Clube de Engenharia. Com a palavra, Estelberto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Saudação. Eu queria muito a falar, como a Isabel falou, trabalhamos tanto junto quanto a questão de saneamento. Sou engenheiro sanitarista e com o Sérgio Ricardo também. Se fosse falar dos rios da bacia da Baía de Guanabara, nós iríamos falar aqui dias e dias, ou do saneamento. 55 rios compondo essa bacia, sendo que talvez um deles não esteja totalmente poluído, o que passa pelo manguezal de Guapimirim. Mas, enfim, eu acho que o que eu tenho que falar já foi falado basicamente pela Isabel e pelo Sérgio. Eu preferia agora direto me inscrever para depois que a secretária falar, tá? Muito obrigado, me inscrevo imediatamente depois que a secretária falar. Tá, ok. Então, como falou a nossa vice-presidente Maria Alice, saudamos a presença da secretária nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Rita de Cássia Guimarães Mesquita, que vai tratar do tema da interação entre a biodiversidade da região com as atividades humanas. E, para termos uma participação e contribuição dos presentes, antes de iniciarmos a palestra da secretária, eu vou explicar como vai funcionar a nossa dinâmica de interação deste evento. Então, nesta primeira etapa, nós teremos a palestra com a nossa convidada, onde ela vai expor sobre o tema.
Numa segunda etapa, após a palestra, nós abriremos para a participação de todos através do nosso canal de comunicação desta sala, mais conhecido como chat. Então, através do nosso chat, todos poderão interagir com perguntas, e estas perguntas poderão ser feitas neste evento no formato escrito ou falado, tá? Então, para agilizar a captura dessas perguntas no chat, aqueles que desejarem fazer a pergunta por escrito, e ela será lida por nós, coloque, por favor, na frente da pergunta a palavra pergunta. E quem desejar falar a sua pergunta, coloque no seu nome a inscrição, que a gente captura que o nome vai chamar pelo nome. Lembrando que cada pergunta feita de forma falada tem o tempo de até 2 minutos. E um último pedido, solicitamos que todos permaneçam durante o evento com os seus microfones desligados. Nesse momento, eu passo a palavra novamente para o Ibar para compor a mesa com a nossa convidada de honra. Por favor, Ibar. Bom, então, a mesa já está composta com o Estel, com a Isabel Tostes, com o Sérgio Ricardo, né? E eu, então, vou ler o mini currículo da professora Rita de Cássia Guimarães Mesquita. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1985, mestrado em Biologia e Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 1989, e doutorado em Ecologia de Ecossistema pelo Instituto de Ecologia da Universidade da Geórgia, 1985. É pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e servidora de carreira do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Tem experiência na área de ecologia, com ênfase em manejo de áreas degradadas, atuando principalmente nos seguintes temas: dinâmica da vegetação secundária, fragmentação florestal rural e urbana, regeneração florestal e agroflorestas, conservação de biodiversidade e gestão ambiental. Entre 2004 e 2008, foi secretária adjunta de Gestão Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas. Ali coordenou trabalhos de criação e implementação de unidades de conservação, o zonamento econômico e ecológico e a formulação de legislação sobre gestão ambiental. Entre 2008 e 2012, foi uma das coordenadoras do Jardim Botânico de Manaus e diretora técnica do Museu da Amazônia. Foi coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Gestão de Áreas Protegidas da Amazônia, do INPA, entre 2010 e 2016, e coordenadora de extensão do INPA entre 2016 e 2023, se dedicando à divulgação científica, extensão rural e à popularização da ciência. Atualmente, atua como secretária nacional de Biodiversidade, Floresta e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente, Mudança e Clima. Então, passo a palavra para a professora Rita de Cássia Guimarães Mesquita. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite e também a oportunidade de estar fazendo essa troca e esse diálogo aqui com vocês. Queria dizer que, das falas iniciais que eu ouvi, acho que existe um bom espaço, uma boa oportunidade para que o Ministério do Meio Ambiente não só continue colaborando com algumas das visões e das preocupações que vocês expressaram, mas amplie e possa ser um parceiro talvez mais ativo ainda nesse território. Eu queria, desde já, me desculpar com vocês, porque meu conhecimento do espaço específico Baía de Guanabara é restrito, como vocês viram aí pela minha apresentação. Na verdade, tenho uma experiência longa na Amazônia, né? E então eu vou fazer um esforço de repercutir e explicar
a visão atual na gestão aqui dentro do Ministério do Meio Ambiente. E, para isso, eu gostaria de começar fazendo uma breve apresentação da secretaria da qual eu estou responsável no momento, e eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Como eu falei, em primeiro lugar, eu queria, então, fazer uma rápida apresentação sobre a minha secretaria e os seus objetivos, né? Ela é basicamente pautada pela Convenção da Biodiversidade e os compromissos brasileiros com relação à biodiversidade. E dentre esses compromissos, o Brasil ratificou a Convenção de Kunming-Montreal no final do ano passado, e isso, então, trouxe alguns compromissos ampliados na questão da conservação da biodiversidade, né? E desde então, nós temos trabalhado isso. A Secretaria, no âmbito do regimento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, tem os objetivos que estão aí projetados na tela, né? Promover conhecimento, conservação, valoração e utilização sustentável da biodiversidade, cuidar de espécies ameaçadas, recuperar áreas degradadas, valorizar serviços ambientais, promover a proteção, bem-estar, direitos animais, né? E deixa eu ver aqui se eu entro aqui. Ah, por que você entrou aqui? Não sei. Bom, e uma das coisas talvez mais críticas assim é que ela é responsável por coordenar a ampliação e consolidação do SNUC. O SNUC é o nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação e inclui, inclusive, outras modalidades de áreas especialmente protegidas. Também temos um papel, embora um pouco menor, de monitorar e avaliar o impacto das mudanças do clima, mas com um foco específico sobre impactos sobre a biodiversidade. E, claro, fomentar medidas preventivas e mitigatórias. E assessorar e participar em articulação com o Ministério de Relações Exteriores as questões ligadas aos acordos e convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. Essa secretaria ela possui 4 departamentos. Então, eu tenho um departamento de biodiversidade, um de áreas protegidas, um dos direitos animais e um dedicado às florestas. Então, quando a gente olha as agendas desses departamentos, claro que o de biodiversidade é conservação e uso sustentável da biodiversidade. As áreas protegidas envolvem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, mas também outras medidas efetivas de conservação baseadas em território, as OMECs, paisagens sustentáveis. Nos direitos animais, envolve direitos de animais domésticos, silvestres e de produção. E na parte de florestas, o manejo e a restauração da vegetação nativa. A atual gestão, a minha gestão nesse momento, nós temos buscado, tendo a biodiversidade como foco, mas trabalhar soluções baseadas na natureza, discutir paisagens sustentáveis, fazer um planejamento de gestão participativos, integrados, com um olhar sobre a mitigação de riscos da mudança climática, restauração das áreas degradadas, ampliar a quantidade de áreas protegidas, mas também, no caso das espécies, tem os planos de ação nacional das espécies ameaçadas e o controle de espécies exóticas. E vocês vão ver que nessa área específica que a gente está conversando, nós temos um plano de ação nacional dos manguezais, que está instalado ali. Então, acho que uma das pessoas na apresentação, não sei se foi acho que foi o Sérgio, sobre a questão da governança, né? Então, como que nós, enquanto Ministério do Meio Ambiente, podemos estar contribuindo, né, nessa questão da governança? Acho que hoje isso dialoga muito com a visão atual, e, inclusive, eu quero dizer que existe todo um movimento aí de fortalecer e reativar um pouco nessa visão de gestão de paisagens, de gestão regional, os mosaicos de áreas protegidas, e dentre esses aí,
esse território da Baía de Guanabara, tem o mosaico da Mata Atlântica. Ele foi o terceiro mosaico criado no Brasil. É um mosaico que foi e tem sido uma referência na questão da gestão de mosaicos para outros mosaicos do país. Ele é composto de 25 unidades de conservação em diferentes esferas, municipal, estadual, federal e privadas. Bom, esse aqui foi essa explicação que eu acabei de fazer sobre a centralidade da proteção da biodiversidade e as linhas de atuação principais, né? E aí eu estava falando do mosaico da Mata Atlântica, né? E diante dessa fala eu explicando sobre ele ser o terceiro mosaico, ele estar conectando desde a Bahia até a região serrana, a importância que ele tem na proteção de cabeceiras dos rios que abastecem a Bahia, e composto de 25 unidades de conservação, e um breve histórico aqui da criação, que eu acho que talvez vocês saibam isso melhor do que eu. Mas acho que é importante, então, dar uma olhada nesse território, porque o mosaico é bastante extenso, né? E como eu falei, ele é composto de unidades de conservação em diferentes categorias, e ele traz, portanto, uma relativa integração entre esforços municipais, estaduais, federais e privados, porque também ele tem a composição de RPPM, né? Então, eu penso que esse conjunto de áreas protegidas ajuda bastante a conservar e contribui à conservação dos rios, mas a gente vai ver que só ter a área protegida não está sendo suficiente. Toda essa região vermelha que vocês estão vendo aqui, esse rosa, é área urbana ocupada, né? É área urbana ocupada. Bom, deixa eu ver aqui o próximo slide. Bom, aqui é só uma relação de quais são as unidades que compõem esse mosaico. E, como eu falei, é uma tentativa, então, de reativar, fortalecer e incentivar as ações do mosaico nesse momento. Nós estamos retomando essa agenda muito fortemente dentro desse conceito de paisagens sustentáveis, né? Então, eu acho que eu não conheço essa região, ainda não tive o prazer de conhecer, mas dá para ver que é uma região belíssima, né? É uma região que tem um alto potencial turístico, muita beleza natural, muita área que a gente precisa se preocupar, né, com a proteção e o potencial que isso tem de trazer benefícios. Existe uma série de benefícios. Por que priorizar a gestão de mosaicos? E aí eu acho que, nesse espírito de governança, acho que talvez seja importante falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, a questão de conectividade e aumento de fluxo gênico, então é uma razão biológica. Também porque permite um melhor planejamento regional, gestão territorial, aumenta a participação social nos conselhos gestores, né? E de certa forma, há uma maior integração de esforços entre as diferentes esferas e para diferentes programas. Até um certo ponto, há uma relativa desburocratização e fortalece alguns processos que podem andar juntos. Tem uma questão de compartilhar a estrutura, é um território maior para atrair recursos financeiros. Então, acho que mosaicos tem uma série de vantagens comparativas na gestão. O Conselho de Mosaicos geralmente são grandes, né, porque eles envolvem muitas representações de um território expandido, e ele pode formar câmaras técnicas, diferentes câmaras técnicas tratando de diferentes temáticas, né? Então, educação, proteção e fiscalização, integração de infraestruturas, outras temáticas, inclusive. O Conselho, hoje, ele tem 3 câmaras técnicas de pesquisa, de educação ambiental e de proteção, mas, como eu falei, ele pode agregar... peraí, é porque esse slide aqui ele vai de pouquinho em pouquinho.
E agora eu já posso mudar. Bom, uma coisa que eu já mostrei na outra imagem, mas acho que é importante a gente olhar, é o quanto o processo de ocupação ali naquela região também ele é bastante impactante sobre a Bahia, né? E, nesse caso, nós estamos... toda essa parte cinza que vocês estão vendo aí é tudo área de ocupação urbana, áreas urbanizadas e tudo. Então, é claro que tudo que está acontecendo nesse território vai terminar carreando e tendo um impacto dentro dessa Bahia, da qualidade desses ambientes. A ESEC, sozinha, e a APA, que são as duas unidades que estão diretamente colocadas na região e que são de gestão federal, não seria suficiente, mas é importante a gente observar que elas são fundamentais para a proteção da Bahia. É claro que a gente precisaria ter talvez um outro desenho de paisagem para ter mais efetividade dessa proteção. E aí, apesar de tudo isso, e apesar desse contexto histórico de ocupação antiga, a cobertura vegetal na APA vem aumentando nos últimos anos. E uma parte é simplesmente devido a ocupações em áreas que são muito inapropriadas para o desenvolvimento de outras atividades. Então, hoje não existe mais áreas públicas que possam estar passando por um processo de restauração nessa região. O que existe são áreas privadas. E, portanto, isso tem que influenciar a estratégia de restauração que se quer desenhar, porque isso vai passar por gerar incentivos atrativos e negociações com proprietários privados. Mas, mesmo assim, há uma restauração ativa e inúmeras atividades. E aí, aqui eu tenho só uma série de slides, mas é de mostrar um pouco como alguns desses rios e algumas dessas áreas estão bastante bem protegidos, né? Uma condição favorável. A proximidade da cidade é enorme e existe uma série de atividades que vêm se beneficiando um pouco dessas atuações dos órgãos gestores ali. E aqui eu preciso reconhecer a atuação do ICMBio historicamente, né? Aqui já foi falado sobre alguns termos de compensação feitos no passado, ligados tanto à exploração petroleira quanto a alguns... E aí eu acho que o ICMBio, dentro do desenho desses projetos, fez uma contribuição para a pesca artesanal, para o turismo de base comunitária, para atividades que possam estar se beneficiando da existência desses espaços protegidos ali. E essa discussão que vocês trouxeram sobre a importância de ter uma universidade que venha fazer essa formação técnica, profissional, das pessoas que moram ali, das pessoas que estão diretamente relacionadas ali, eu acho que essa é uma outra vertente importante para olhar, que é o potencial turístico dessa região e junto com ele, outras coisas, né? Hotelaria, gastronomia, outras atividades, artesanatos ligadas a isso, né? Então, acho que essas áreas protegidas, a questão de observação de aves, que é um turismo totalmente em crescimento no Brasil, né? E que movimenta uma economia local. Existem algumas áreas que estão passando por recuperação de manguezais, e aí acho que é importante mencionar o projeto Floresta Viva, do BNDES. O primeiro edital que foi lançado do Floresta Viva foi um edital para a recuperação de manguezais, e a informação que eu tenho dos gestores nessa área hoje cerca de 5.000 hectares em algum nível de recuperação. Então, a recuperação de manguezal ela é uma recuperação bastante especializada, ela não é a mesma coisa que a gente faz, por exemplo, nas áreas
terrestres, ela demanda, e ela está se beneficiando de um conhecimento tradicional local. E, por meio desse conhecimento, na verdade, eu acho que essas técnicas que estão sendo implementadas ali se configuram, inclusive, numa tecnologia social que mereceria ser reconhecida pelas especificidades. Então, você vê que, 8 anos depois, o quanto essa área já começa a ter uma recuperação. Então, acho que a boa notícia é possível restaurar. Existe uma tecnologia social que está sendo empregada e bem-sucedida e que está movimentando uma cadeia de valor. Como muitos outros lugares, as pessoas acham que a restauração vai movimentar importantes cadeias de uma bioeconomia local, né? E aqui são só algumas fotos que foram fornecidas e disponibilizadas pela equipe do ICMBio, mas que mostra essas atividades que dá para ver que é um terreno que demanda um conhecimento diferenciado com as espécies locais para essa recuperação. Então, deixa eu... Aqui meu controle aqui parou de clicar. Bom, outros programas que têm sido executados na região, por exemplo, a questão da proteção, que ela pode assumir diferentes formas. Na verdade, ela é até um certo ponto um pouco limitada. A informação que eu tenho, que eu recebi, é da limitação, por exemplo, de uma proteção na parte mais marinha, por limitações de embarcação, de equipamentos, tudo isso. Pesquisa que eu acho que tanto a parte de restauração, a parte ambiental, da parte física ambiental e biológica, e uma pesquisa que possa estar orientando também manejo de fauna. A parte de educação ambiental, que eu acho que tem que se conectar com escolas e outros segmentos da população local. E aí essas atividades são feitas, né? Manejo da fauna, que eu comentei, e um pouco, inclusive bebendo um pouco também da fonte dos monitoramentos, que acabam também sendo comunitários, sendo participativos, envolvendo jovens. Acho que, no passado, o Ministério teve os projetos demonstrativos, né? E, dentro disso, algumas cadeias de valor foram fomentadas que resultaram em, inclusive, incentivos a algum nível de organização social ali na área. Então, acho que a questão das cooperativas, tanto pescadores artesanais, quanto de operadores do turismo local, com algum nível de capacitação e resultando em atividades que persistem até hoje. Aqui teve um momento que a gente falou um pouco sobre a questão dos rios que alimentam a bacia e quais seriam as condições da qualidade da água desses rios. Então, esse aqui é um mapa de um processo de monitoramento que os dados que estão nesse mapa são de 2015, então você vê que tem quase 10 anos, mas a informação eu acho que é importante é que o Ministério está lançando uma nova plataforma, uma atividade da Secretaria de Qualidade Ambiental aqui do Ministério, e esse programa se chama Monitor Água, e ele vai e essa região é uma das regiões que estão contempladas, que é justamente gerar esses monitoramentos que possam ser alimentados numa plataforma que reúna essas informações, que permita que elas possam ser mais facilmente acessadas, analisadas e que isso informe políticas públicas. Mas eu acho que talvez a mensagem dessa imagem é observar que existe um único círculo verde que está aqui nessa região aqui que eu estou apontando, aqui, ó, onde eu estou apontando, que com uma qualidade boa, sendo que todos os demais ou são média, ruim ou muito ruim. Quanto mais próximo da Bahia, pior a qualidade da água. Então, acho que dentro desse olhar
da questão de como a expansão e ocupação urbana se deu ali naquela área que a gente mal consegue ver algum verde, alguma coisa assim, acho que resgatar um pouco dessa recuperação dessas bacias, da proteção dessas APPs, dentro de um planejamento urbano, da ocupação urbana, que é um processo de longo prazo, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, mas onde essa recuperação, de modo a melhorar um pouco essa qualidade da água que está chegando dentro da bacia, ela pode acontecer, né? E acho que isso pode ser um ponto importante de olhar em termos de um planejamento para melhorar a qualidade ambiental geral ali, né? Aqui nós temos... Isso aqui é mais uma visão assim, de futuro, né? Mas é um projeto que está em gestação hoje dentro do ICMBio, onde há uma intenção de se instalar um implemento que venha apoiar, fortalecer as atividades de uso público e do turismo de natureza, do turismo de observação. Então, com o recurso que teve de uma compensação, foi possível fazer esse projeto, inclusive projeto executivo. E dos 5 bilhões, mais ou menos, que está estimado o custo dele, eles já asseguraram uma parte desse recurso para instalar. Então, o que se espera? O que se espera é que, uma vez isso aconteça, vai haver um apoio para essa visitação pública, né? Então, nós estamos trabalhando no sentido de buscar mais apoio financeiro para essa atividade, né? Acho que era isso que eu queria parar por aqui. Agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre essa temática na área ambiental e estou aqui aberta para a gente agora conversar, trocar ideias e dialogar sobre a temática que vocês quiserem fazer. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Então, agora a gente vai iniciar a segunda etapa, que é a etapa das perguntas, lembrando que as inscrições são feitas pelo chat e nós já temos também algumas pessoas, alguns apoiadores previamente inscritos para a fala. Ibá, você quer fazer alguma colocação ou a gente já pode abrir para as perguntas? Vamos abrir para perguntas, né, das pessoas já inscritas, né? Ok, e então. depois abrir para as pessoas que estão perguntando pelo chat, né? Tá, ok. Bom, eu vou... Pois não, fala. Quer falar? Não, era só para informar o nome do nosso primeiro inscrito. Mas perfeito. Então, a ordem é exatamente essa que está aí. Estelberto, primeiro. Carlos Latigeu, segundo. Foi aí. Ele se inscreveu pelo chat e aí a gente foi intercalando algumas pessoas. Então, vamos lá. Primeiramente, Estelberto. Estelberto. Estão me ouvindo? Sim. Estou sendo ouvido? Perfeitamente, Estel. Obrigado. Secretária, essa questão da Baía de Guanabara é muito complexa, mais até do que a maioria de nós conhece. E eu, sendo engenheiro sanitarista e trabalhando nessa área o tempo todo, programa de poluição, todos os programas que aconteceram em termos de saneamento, eu vi nas fotos que a senhora mostrou, por exemplo, no manguezal de Guapimirim, né? Aquele rio sinuosíssimo, né? Que é o que eu livro, é o único que eu livro a cara, que chegue na Baía de Guanabara com um pouco de qualidade, porque ele vai filtrando por dentro do Guapimirim. Mas eu vou me afastar dessa questão, que é a minha área de trabalho.
Eu vou fazer uma pergunta à senhora, mas primeiro eu vou fundamentar. Me desculpe se no começo não for bem entendido. Na época da ditadura, alguns jovens prisioneiros da Ilha Grande tentaram convencer e ganhar presos comuns para uma participação política. Daí acabou saindo o tal do Comando Vermelho. Hoje em dia, tem comandos pelo Brasil inteiro. Nós vivemos uma realidade do Rio de Janeiro que é trabalhar nas áreas de periferia. E a Baía de Guanabara é um problema. O próprio Sérgio colocou isso na última pré-conferência nossa, de acesso por causa do poder paralelo. Então, além do tráfico, hoje nós temos a milícia, que está nas áreas formais. Nós, no Clube de Engenharia, temos tido exemplos de problemas com colegas nossos. Um foi fazer uma reforma simples numa casa de 2 andares, um edifício de 2 andares em Campo Grande, e a milícia chegou cobrando pedágio. O outro ganhou uma concorrência de uma ponte lá em Santa Cruz para reformar a ponte. Diz ele, jogou o preço lá para baixo, porque ele tinha que apenas manter a empresa funcionando. Ganhou a concorrência. Quando ele estava montando o canteiro, a milícia chegou. Ele abriu mão. Já que ele não ia ganhar nada, ele não podia pagar. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos tendo contato com vários setores do governo federal no sentido de que isto fique claro e a necessidade da intervenção, quando eu digo, eu mudo até a palavra, não é intervenção, das ações do governo federal aqui, levem em conta essas questões, que são questões econômicas, tem que melhorar a economia do Estado, do município, de todos, tem que melhorar as questões sociais e tem que melhorar as ações. Como é que o Ministério do Meio Ambiente vê isso, já que qualquer trabalho que nós venhamos a fazer aqui, como aconteceu no PAC? Essa é uma... Você mesmo falou, né? Obrigado pela tua pergunta. Ela é bastante complexa mesmo. O que nós temos feito em relação a isso, eu posso te dizer. Esse problema que o senhor relatou com relação à milícia ali, na verdade, ele está espalhado pelo Brasil. E uma das questões que a gente tem, a inteligência do Ministério... Senhora me permite? Só uma questãozinha. A milícia, como existe no Rio de Janeiro, ainda não existe em qualquer estado. Essa é a preocupação nossa. Eu vou falar para o senhor que eu estou aqui saindo da minha zona de conforto, tá? Porque essa é uma pergunta de segurança pública e eu sou uma secretária de biodiversidade. Mas, na tentativa de lhe dar uma resposta, o que eu posso te dizer, o senhor me perguntou como o Ministério está vendo isso, né? Então, o que o Ministério vê é que existe uma forte associação entre crimes ambientais e o tráfico e as milícias. Ou seja, quando nós estamos combatendo crimes ambientais, de uma certa forma, nós também estamos combatendo essas outras atividades. Então, a conexão entre um garimpo ilegal numa terra indígena Yanomami ou um garimpo de diamantes numa terra indígena Cinta Larga está conectada com o que está acontecendo em cidades, grandes cidades do Brasil e de outras partes. Então, acho que essa conexão entre crime organizado e crime ambiental e lavagem de dinheiro por meio de atividades consideradas lícitas, mas que não são, está tudo muito conectado. Então, a contribuição do Ministério do Meio Ambiente para essa problemática é combater o crime ambiental. E nós não fazemos isso sozinhos, né? Mas o entendimento que a gente tem é esse. Então, quando você combate o crime ambiental, você, de alguma certa forma, está contribuindo para enfrentar essa problemática, que, de fato, trazer novas oportunidades
para aqueles que estão envolvidos, né, com essas práticas, também é uma coisa importante fazer. Então, abrir novas oportunidades para os jovens, não apenas oportunidade de trabalho, mas oportunidade de formação, de seguir carreiras, né? Então, eu penso que essas atividades todas, de certa forma, elas contribuem para diminuir essa dimensão desse problema. Mas, certamente, sozinhas elas não vão resolver, porque a diferença, a assimetria entre a expectativa de um ganho que você possa oferecer de uma atividade legal dessas versus qualquer outra atividade legal, aí você tem que trabalhar outras questões, né? A questão da formação da pessoa, uma questão de ética, de caráter, que são coisas que nós também temos que estar contribuindo, e eu acho que por isso, talvez, a gente também investe em educação ambiental, em formação de jovens, em fortalecimento de organização social, que é essa malha social, no final das contas, que ajuda a enfrentar esse tipo de problema. Mas isso sozinho não vai resolver a complexidade do problema que o senhor trouxe aí, não. Obrigada. O próximo para fazer a pergunta, Ricardo Latiger. Secretária, achei ótima a sua palestra. Queria polemizar algumas questões, tá? Primeiro, pegar uma questão importante, que o Clube de Engenharia, em 1984, organizou o primeiro Congresso Brasileiro de Defesa do Meio Ambiente. Nós temos um pioneirismo grande nisso, e a nossa vice-presidente, Maria Alice, foi uma das coordenadoras desse projeto, um projeto que foram 11, né? O Ibá também, são pessoas que têm uma história rica numa época em que meio ambiente não era lá essas questões que tem hoje a dimensão e que está no mundo inteiro. Nós acreditamos que a engenharia pode resolver tudo. Eu sou geólogo, tá? Mas me sinto engenheiro. Resolver tudo, mas nunca sozinho. E tanto é que a Maria Alice também, ela coordena um programa muito interessante que o clube faz aqui, que chama Humanidades na Engenharia, que mostra essa interface e com debates muito ricos, pessoas, por certo, algumas, até o Enio Candotti, a senhora que conhece ele certamente, devemos recentemente... Ricardo. Oi? Está aparecendo só a tua testa, cara. Baixa um pouquinho a câmera aí. Eu enxergo mal. Eu olho com os olhos do além, de duas córneas transplantadas. Manda ver aí. Então, tem o Rualdo Menegatti, provavelmente deve fazer uma palestra ainda esse ano, que é um cara brilhante nessa questão das grandes cidades, e aí eu vou pegar o gancho que, para mim, é o essencial nessa questão toda. Eu acho que a gente ainda não tem estruturado um projeto de descentralização nas grandes cidades brasileiras. Eu vendo essa palestra, ela é muito circunscrita à região da Bahia, até talvez pelo título. Mas nós precisamos gerar riqueza no interior do estado do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que a gente ainda não conseguiu resolver. Trabalhei na Petrobras, nós fizemos, inclusive, um projeto de planejamento estratégico naquela região. Por exemplo, o Rio de Janeiro já foi o maior produtor de café. Aqui nasceu a cafeicultura brasileira. E nós perdemos isso. Aqui se introduziu o zebu no Brasil, né? E perdemos isso. Hoje, você vai para o interior do estado do Rio de Janeiro, é um estado pobre. E isso leva à conurbação, ao inchaço das cidades, com soluções pouco... Então, acho que nesse planejamento de vocês, essa questão de ver como é que você valoriza a produção rural, isso é transversal, né? Não é simples, mas é um desafio. Acho também que a Petrobras pode ajudar. Nós, na época do Fome Zero, tivemos muito, por exemplo, o projeto Caminho Geológico, de divulgação, que aí pega o eixo do turismo, né? Mas também tem questões que são estruturantes, que precisam, como disse a Maria Isabel, recuperar a estrutura, inclusive,
de profissionais do Estado brasileiro. Foi destruído. E o Rio de Janeiro, que já teve a maior estrutura por ter sido capital da República, sofreu muito com esse neoliberalismo em um planejamento que retenha mais o homem no campo. Porque entre o boi branco sai o agricultor. Essa é a realidade, né? E vai morar onde? Vai morar no grande centro, procurar emprego ali onde tem a riqueza. Por fim, a UPAC, eu acho também nós temos uma responsabilidade grande. O Rio de Janeiro foi aqui honrado sempre com muitos recursos, mas nós não tivemos ainda também a grande competência de transformar isso em melhorias. E, de novo, nesse pacto, o Rio de Janeiro está com 300 bilhões. Nós vamos ter que trabalhar muito e, certamente, vocês, transversalmente, tem muito a contribuir. O clube vai estar atento nisso, tá? E, por fim, eu queria dizer uma coisa. Mudança climática. Como geólogo, a gente sempre fica meio... Eu trabalhei com isótopos, oxigênio, carbono, enfim. Mas eu acho o seguinte, o governo está com uma abordagem correta, mas acho que tem que fortalecer um aspecto, que não há a mudança climática por si só, ela não é solução para o planeta e para nós. Eu acho o seguinte, a abordagem da luta a favor do desarmamento, principalmente o desarmamento nuclear, é uma questão que o Lula tem posto isso. Mas acho que o Brasil precisa defender essa questão, porque o cara aperta o botão, acabou. Não precisa esperar 100 anos, não. E o outro é o seguinte, quando a gente vê a questão do planejamento, do consumo com as metas adequadas, as mais adequadas, você ainda cai de 1 bilhão de habitantes que vão queimar lenha de 2 bilhões para 1 bilhão. Então, se a gente não enfatizar a questão da miséria, da transformação social, que tem que estar na agenda junto com o desmatamento, acho que isso é essencial e vocês têm um papel a cumprir. Muito obrigado aí por me ouvir, tá? Muito obrigada pelos comentários. Acho que eu tentei me afastar um pouco de falar muito sobre mudança climática, porque eu acho que está todo mundo... às vezes parece assim, coisa de ambientalista que quer tipo, puxar a brasa para a sua sardinha, né? Mas a verdade é que esses ambientes que a gente estava conversando sobre eles agora mesmo, quer dizer, uma restauração de manguezal, essas áreas, elas são bem importantes do ponto de vista de mitigar impactos de mudança climática sobre a vida das pessoas, porque são essas pessoas que estão nesses lugares que são mais impactados e que serão cada vez mais impactados, né? E assim, o noticiário do Jornal da Notícia do Horário Nobre tá mostrando isso todo dia para a gente, né? Muitas notícias elas não saem com a identificação de que é uma coisa ligada à mudança climática, mas a mudança climática está claramente aí para justificar, para explicar esses fenômenos que a gente está assistindo, né? E com mais frequência e em diferentes lugares do mundo, e o Brasil não está imune a isso. Então, eu penso que a própria natureza vai retomando alguns lugares de uma maneira agressiva, violenta, quase, às vezes, né? E a gente rapidamente se preocupa em ir lá reconstruir tudo direitinho no mesmo lugar. Não aprende a lição de que aquela retomada vai voltar, porque ali é um espaço que está com uma ocupação irregular ou indevida, num ambiente que é um ambiente que, na verdade, tem também seu papel ambiental naquele sistema, né? Agora, eu acho que nós temos enormes desafios como país, no sentido de ter mais inclusão social e maior distribuição de riqueza. Mas o Brasil é um país muito rico, que é perfeitamente capaz de encontrar as soluções para os seus problemas, porque, como país, nós somos capazes de fazer isso. Agora, o que acontece é que a gente não tem, na verdade,
nosso modelo de desenvolvimento vem aumentando as diferenças, ao invés de contribuir para que elas diminuam. Acho que essa é uma reflexão que a sociedade como um todo precisa ter. E não será somente a questão ambiental que vai resolver isso, né? Mas, claramente, a questão de oportunidades, inovação em alguns segmentos, retomar para atividades produtivas, áreas que hoje estão abandonadas, degradadas, improdutivas, só reproduzindo mais pobreza, acho que essa é uma discussão que nós temos que ter. E aí eu acho que a questão ambiental pode apontar alguns caminhos, mas dentro dos limites que se tem. Sérgio Ricardo. Bom, parabenizar a Rita de Cássia pela apresentação, né? E, Rita, eu quero te falar uma coisa. O Instituto Chico Mendes ele tem sido uma grande referência para todos nós aqui, inclusive esse Conselho Gestor da APA Federal de Guapimirim é um dos mais participativos aqui do Estado do Rio de Janeiro. Talvez o mais participativo e com forte presença das universidades, dos municípios, das comunidades tradicionais. Então, eu acho que esse eu vejo como muito interessante essa ideia da retomada aí do Conselho do Mosaico, né? E acho que o modelo de gestão participativa adotado hoje da APA Federal de Guapimirim e da Estação Ecológica da Baía de Guanabara é um modelo que muito exitoso. Eu acho que a gente precisa trabalhar ele, né? Uma questão fundamental que você falou, e eu acho que o próprio Estel, é essa questão. O Rio de Janeiro até hoje não tem um zoneamento ecológico, econômico e costeiro, viu, Estel? E esse é um problema. Esse acirramento de conflitos que se dá na Baía de Guanabara, Sepetiba e também na Baía da Ilha Grande tem muito a ver com isso. Hoje, você pode colocar um empreendimento da indústria petroleira, por exemplo, em qualquer lugar, mas, ao mesmo tempo, você não tem um reconhecimento das outras atividades econômicas que elas são relevantes. A pesca seria uma delas, mas não é a única, né? E isso traz uma série de questões. Eu queria, depois, Rita, lhe encaminhar uma documentação dessa Universidade do Mar, né? Para a gente já será muito importante. O Instituto Chico Mendes, através da gestão da APA, é parceira da Primeira Hora, já acho que a partir de 2020, né? Mas eu acho que é importante a gente ter aí também o maior envolvimento do Ministério em Brasília, exatamente por causa dessas questões que têm a ver com a responsabilidade e atribuição federal, pensando também nesse mega investimento que está sendo previsto, né? Um PAC desse porte, num território que tem muitas desigualdades do ponto de vista habitacional, do saneamento básico. Então, eu acho que a presença aqui do Ministério do Meio Ambiente ela é muito importante, porque quando a gente traz esse debate da segurança pública, vamos deixar claro, né, gente? É uma relação que passa muito pela estrutura do Estado. Os problemas de avanço, inclusive, da presença da milícia, né? Diz que o Rio de Janeiro, o Nhanderu, que é o deus Guarani, caprichou aqui quando fez o Brasil, em especial o Rio de Janeiro, né? Mas, ao mesmo tempo, parece que deixou a pior classe política. E aqui é o ovo da serpente das milícias, né? E dessa ideologia proto-fascista que a gente tem visto presente aí no cotidiano. Parabéns aí, conte aí com o Movimento Bahia Viva e vamos encaminhar essa documentação para que o Ministério possa conhecer um pouco mais dessa proposta, né? Você falou da restauração florestal, ela de fato, essa restauração florestal ela tem sido feita por cooperativa de catadores, gerando renda e também turismo de base comunitária, ou seja, é possível pensar um outro modelo de desenvolvimento econômico, né? E para isso, eu acho que o papel do Ministério do Meio Ambiente é estratégico no governo federal. Sim, obrigada pelo comentário. Eu realmente acho que essa é uma instância de governança que tem uma ampla capacidade assim de gerar bons frutos, porque é um espaço que você não tem ali somente as pessoas diretamente relacionadas com as áreas protegidas, mas você tem um entorno que não é a área protegida. Você vai ter empreendimentos,
você vai ter áreas institucionais de outros setores, e aí eu acho que é um espaço importante para uma discussão sobre o que é que, como sociedade, se pode fazer no sentido de ter uma paisagem mais sustentável, uma integração desses esforços nas diferentes esferas. Então, acho que é um exemplo de uma governança que não é no sentido tanto assim político, mas é uma governança de uma integração de esforços e é importante. Eu acho que essa questão da capacitação e da formação dos jovens, né? Então, isso também é uma coisa que eu acho que é interessante de pensar que alguns desses projetos, como a iniciação científica, o monitoramento de biodiversidade, as áreas de restauração vão trazer novas necessidades de monitoramento. Eu penso que isso são pontos que podem estar sendo trabalhados conjuntamente nesse espírito de uma universidade do mar, uma universidade localizada ali, que é como conectar essa formação profissional com as demandas do lugar, em termos daquilo que é necessário que tenha continuidade, que se dê andamento. Então, conte conosco aqui do Ministério do Meio Ambiente, certamente essa é uma temática que nos interessa bastante buscar apoiar na medida que for possível. Obrigada. Perfeito. Próxima inscrição é o apoiador Adacto Tony, que não pôde estar presente por compromisso assumido anteriormente, mas que enviou suas perguntas através do IBA, que fará a leitura das perguntas. Então, IBA, com a palavra aí, você faz as perguntas do Adacto Tony. Obrigado, Tatiana. Eu também tinha uma pergunta minha, né? É o seguinte, está se elaborando aí nas câmaras de vereadores, com as prefeituras do entorno da Baía de Guanabara, os planos diretores para os próximos 10 anos. Haveria forma de incluir essa questão com essa questão do PAC, principalmente do eixo 2 e 3 do PAC, a questão de recursos para a recuperação ambiental desses rios urbanos que vão deságua na Baía de Guanabara? Essa é a minha pergunta, não é a do ADAC. Então, eu acho que assim, vai ser possível ter recursos, sim. E uma coisa que eu queria comentar é que existe uma integração entre a Secretaria de Biodiversidade e Florestas e a Secretaria de Qualidade Ambiental com um olhar diferenciado para essas áreas urbanas. E no âmbito das áreas urbanas, a gente provavelmente vai estar trabalhando juntos, no sentido de incentivar mais corredores de ligação. Muitos desses corredores podem estar associados com, por exemplo, outras modalidades de transporte, né? Ciclovias, coisas assim. Mas algum nível de conectividade dentro da cidade, com corredores, a restauração vai entrar nisso. A outra coisa é a identificação de espaços municipais que possam se transformar em áreas verdes urbanas, né? Aí pode ser que é um jardim botânico, um parque municipal, um arboreto, mas de modo que amplie um pouco assim, nesses espaços urbanos, áreas que também possam ser, até um certo ponto, refúgios para a fauna, né? Para pássaros, um pouco da restauração da vegetação nativa do lugar. Então, assim, nós temos conversado sobre isso e eu acho que esse é um plano que a gente precisa conectar com esses planos diretores. Acho que será fundamental e a gente precisa buscar, então, formas de como incentivar isso no âmbito dos municípios, né? Temos buscado ampliar os diálogos com municípios, justamente buscando fortalecer essa agenda ambiental dentro que é onde a maioria da população está, né? Então, vou ler a pergunta do professor Adacto Tony, né? Ele
está dando aula e pediu que eu lesse as perguntas dele, né? Considerando que os eventos extremos de chuvas de grande intensidade são uma realidade na maioria das cidades brasileiras, quais seriam as medidas mitigadoras para o aumento da impermeabilização do solo urbano? E a segunda pergunta, especificamente no caso das ocupações irregulares de baixa renda, favelas, que ocupam a periferia das grandes e também médias cidades brasileiras, como o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife e outras, onde há desmatamento com erosão do solo, lixo disperso e valões de esgoto a céu aberto, todos esses fatores agravando o assoreamento e entupimento do sistema de micro e macro drenagem urbanos, como considerar de forma efetiva a mitigação desses impactos ambientais negativos e que agravam ainda mais as inundações urbanas nos planos diretores dessas cidades? Coincidiu. Poxa, essa é uma pergunta muito boa e é uma pergunta que tem muitas vertentes, né? Então, uma das coisas que eu posso dizer é: existe uma intenção dentro do planejamento estratégico do Ministério nesse momento da gente ampliar a proporção de lixo que é, por exemplo, reciclado no Brasil. Se nós ampliamos essa proporção, a gente, de certa forma, contribui a diminuir esse problema de lixo espalhado, entupindo tubulações, gestão inadequada. Então, existe, nesse momento, a gente está com algumas métricas para isso. Isso está dentro da agenda do meu colega Adalberto Maluf, que é o secretário de Qualidade Ambiental, que é essa agenda toda de resíduos, reciclagem. Agora, nós também temos discutido o quanto que é importante, dentro das políticas de pagamentos por serviços ambientais, contemplar, por exemplo, os catadores, que estão prestando um serviço ambiental nas cidades e contribuindo um pouco também nessa questão, um pouco não, bastante, nessa questão, e muitas vezes, sem nenhum tipo de reconhecimento de que estão prestando um serviço a todos nós. Então, isso está também em discussão, dentro da discussão da normatização do pagamento por serviços ambientais, de reconhecer esse segmento, né? Uma outra coisa, nós não podemos esquecer, existe um código florestal no Brasil, esse código é a proteção da vegetação nativa, e ele contempla muitas dessas áreas de risco como áreas que deveriam estar em preservação permanente. Então, é óbvio que, de um lado, existe uma coisa que eu vou dizer que é uma omissão do poder público ao não intervir nessas áreas que são áreas de risco, que são reconhecidas como áreas de risco, e aí essas ocupações irregulares persistem, ao mesmo tempo em que existe um déficit de habitação de qualidade para uma população carente que precisa morar em algum lugar. Então, eu acho que esses planos diretores precisam contemplar isso. A contribuição que nós podemos dar é justamente ao destinar essas áreas, elas passarem a ter um significado na vida urbana, elas passarem a estarem destinadas a algum tipo de utilização menos agravante, como, por exemplo, uma ocupação urbana, mas que possam ser usadas como parques, e aí isso vai ampliar esse outro elemento da pergunta do Adacto, que é a questão da permeabilidade do solo, porque uma maneira de fazer isso é ampliar áreas verdes nas cidades, colocadas em locais estratégicos. Vocês são engenheiros e arquitetos, entendem isso muito melhor do que eu, que sou bióloga. Mas é claro que a gente sabe que esse desenho da paisagem urbana vai contribuindo para minimizar todos esses outros problemas urbanos, né? O problema do lixo, o problema da impermeabilização do solo, o problema de ocupação em áreas de risco, e aí eu acho que é necessário, então, trazer a área ambiental mais para perto no momento desses planejamentos. Isso é o que eu posso responder aí
numa pergunta com tantas nuances assim. Fala, meu patrão. Terminou, Ibá? Terminei. O Jorge Antônio falou que não tinha perguntas. Isso, o Celso, o Júlio, o Jorge Antônio e o Renato Ramos pediram para retirar. De repente, acho que eles já foram contemplados em alguma das perguntas e respostas. Então, seguindo aí os nossos inscritos, no chat, Elizabeth Bezerra, pode abrir seu microfone e está com a palavra para a sua pergunta. Bom, boa tarde a todos. Primeiro vou puxar a orelha do meu amigo Sérgio, porque ele me deixou. Eu não estava pretendendo muito falar, o Ibá é um companheiro aí em algumas lutas nossas, eu agradeço a ele por ele ter falado tanto, participa. E o que me encorajou até a falar foi a fala de um colega, um companheiro aí que me antecedeu. Eu moro na cidade do Rio. Eu vi a professora Rita colocando muito ali da questão da Baixada, Guapimirim, a Serra dos Órgãos, Petrópolis. Mas o Rio de Janeiro, a grande questão, Baía de Guanabara, a questão do município do Rio de Janeiro está interligada a políticas desastrosas que vêm cada dia mais sendo aplicadas nessa cidade. Quando eu vejo o governo federal falar de preocupação climática, ambiental, questão de carbono, aquecimento global, e nós temos dois gestores, o Estado e o município, que estão na contramão dessa política. Hoje eu tive uma reunião, e foi muito bom o Ibá falar do plano diretor. Nós tivemos uma reunião com um coordenador da prefeitura, porque a prefeitura, no plano diretor, pretende remover para mais de 100 agricultores que estão na encosta, na área de amortecimento do maciço da Pedra Branca, maior floresta urbana nativa do mundo, uma mata atlântica, e que tem um outro ecossistema, que é o ecossistema de Alagados, numa área turpeira, do qual o Brasil é signatário de proteção e que a prefeitura está entregando uma área do tamanho de 4 bairros de Copacabana para se construir um empreendimento num local onde não podia existir. E aqui existe, eu digo que nós temos um governo paralelo, aliado a esse mundo paralelo, a esse universo, onde o que conta é o capital, onde o que menos importa é a vida. Foi criada 2 unidades, um mosaico, uma APA Revisa aqui da região das Vargens, nessa região de Turva, porque ela é receptadora de todas as águas que descem do maciço, e o prefeito disse assim, eu cometi um erro, não podia ter criado, e agora eu quero desfazer as unidades de conservação e entregar para o poder imobiliário. Olha como é que a gente convive. E essa decisão leva a uma situação de nós termos aí quase 25 mil famílias perdendo suas casas, porque é uma área de alagados que vai a cada ano a gente tem sofrido esse impacto dessas mudanças climáticas. Antes alagava a cada 10 anos, hoje é um alagamento constante. Não há investimento de preservação de fauna, de flora. Nós temos aqui uma das coisas mais lindas dessa cidade, porque são espécies endêmicas da região. É única na Mata Atlântica, embora tenha outras áreas parecidas, mas nós temos espécies aqui que são endêmicas nossas. E nada disso é levado muito em consideração. Bom, para quem não sabe, eu sou das Vargens, que está dentro do território de Jacarepaguá, zona da AP4, e no plano diretor hoje, o adensamento populacional que estão prevendo para essa região e que a gente está lutando contra isso e a gente está pedindo socorro, cria uma ilha de calor que nós não sabemos como que vai ficar a insalubridade para a própria vida, porque a cada dia a gente está vivenciando isso. Então, a minha fala para a professora Rita não é nem de pergunta, mas de pedido de socorro, tá? Desculpa, Ibá, obrigado. Eu gostaria de
só fazer uma reflexão em cima da fala da Elizabeth. Obrigada, Elizabeth. Uma coisa que nós precisamos só lembrar, e eu queria só comentar, porque acho que é fundamental. Eu também, por muitos anos na minha vida, sempre fui muito militante na causa ambiental na minha cidade. E a gente conseguiu avançar coisas importantes. Mas o que existe, o primeiro ponto, acho que é importante que todo mundo precisa lembrar, é que o Brasil tem um Sistema Nacional de Meio Ambiente, tem um SISNAMA, e dentro desse sistema, as diferentes esferas de governo têm papel. Os papéis são suplementares. Então, você tem município, o Estado e o governo federal. Então, mas todos têm o dever de agir. Na questão ambiental, não é este ou aquele. A gente sabe que temos que colocar pressão. Infelizmente, na nossa história política recente, houve a gente fala muito do desmantelamento dos órgãos públicos do governo, mas não foi apenas isso. Houve, principalmente, o desmantelamento dos espaços de controle social, de participação social. Os conselhos foram extintos e passaram a não ter mais nenhum significado em termos de serem locos de cobrança da sociedade em cima dos gestores públicos. Então, eu acho que tão importante quanto algumas dessas políticas que a gente está discutindo aqui realmente procurar se envolver e ter uma participação de qualidade, uma participação efetiva nesses espaços de governança que são responsáveis, às vezes, por aprovar uma coisa, às vezes, por denunciar uma coisa, mas nós precisamos reconstruir esses colegiados com participação de qualidade das representações que estão ali. Uma das coisas que nós estamos fazendo no Ministério do Meio Ambiente é reativando. Reativamos o CONAMA, estamos prestes a reativar a CONABio, CONARED já foi reativada, CNPCT já foi reativado, estamos trabalhando na reativação da CONAVEG. Esses são espaços que formulam políticas públicas. E são espaços onde os representantes da sociedade que conseguem ter uma visão da importância de planejamento, zoneamento, governança, tudo isso, são espaços importantes de pautar e conduzir, levar a tomada de decisão. Porque, como todo mundo está falando, e é verdade, muitas vezes a competência técnica de quem está na gestão falta. Mas essa competência não falta nas representações da sociedade. Então, eu acho que esses são os momentos importantes de colocar essa competência técnica a serviço das causas, né? Da causa ambiental, da causa social, da justiça, enfim. E aí eu penso que esses espaços... Então, seria importante saber como estão os conselhos municipais de meio ambiente, como está o Conselho Estadual de Meio Ambiente, quem está participando, quem são essas representações e como articular pautas relevantes, como esse questionamento, que eu acho que esses conselhos acabam tendo um papel importante. Continuando as nossas inscrições, fala agora. Um momentinho, Tatiana, só um minuto, desculpa. Tudo bem. É que eu queria colocar que também, né, nós queremos a reconstituição de conselhos, tá? Aqui o Parque Estadual da Chacrinha, que é vizinho ao Pão de Açúcar, é um parque estadual, né? E também precisamos da reconstituição desse conselho. Tá? Não, há anos que a gente está procurando fazer isso. Desculpa, Tatiana. Sem problemas, Ibar. Então, continuando as nossas inscrições, nós temos ainda pelo chat, né? Nair Paulo Cabral, que vai falar agora, e encerrando as nossas inscrições, Cristiane dos Santos, que enviou sua pergunta por escrito, que vai ser lida. Então, nesse momento, com a palavra, Nair Paulo Cabral. Boa tarde, eu sou arquiteta e urbanista, eu trabalhei no setor público municipal por 6 anos, acompanhei até a revisão do plano diretor, né, do município,
Essa é uma coisa que me entristeceu muito foi, infelizmente, né, as pessoas até para se promoverem, né, usam até da revisão de um plano, elas se usam também dos conselhos, né, são sempre, o que eu sempre vejo, são sempre as mesmas pessoas, tem pessoas que estão presentes em todos os conselhos. Eu, até a primeira vez que eu fui numa reunião do Conselho do Meio Ambiente, né, quando eu fui representando a Secretaria de Habitação e Urbanismo, acho que eu não fui nem bem recebida, porque eu falei, gente, eu ouço isso em quase todos os conselhos que eu vou. Não adianta a gente ficar falando de certos assuntos e a gente não vai para ação. Parece que uma boa parte dos conselhos que eu estive presente, eles têm a mesma pauta há anos com as mesmas pessoas, e é o que a Rita falou, não é por falta de profissionais, porque graças a Deus eu até vejo no município aumentando o número dos profissionais, principalmente na área ambiental. Só que infelizmente também, assim, não, eu acho que eles ficam também, como eu também já fiquei muitas vezes, desanimada, né? Porque a gente não vê nada acontecer por parte do setor público, então a gente às vezes acaba parando de militar, a gente desanima. Mas a pergunta não é essa, porque acabou que pelas falas aí eu me deu vontade de falar isso. A minha pergunta é uma pergunta, mas também um pouco de desabafo. O Theo Sérgio falou, né, sobre o zoneamento ecológico que a gente não tem, e uma coisa que eu percebi trabalhando, né, diretamente no setor público, foi que umas indagações que eu fiz na época, quando eu estava estudando, né, sobre as legislações municipais do município, as APAs, elas são criadas, eu acredito que algumas delas até hoje não têm plano de manejo. Você é criada a APA, tá bonito, tá lá no mapa do município. APA Estrela, APA Suruí, APA Guapimirim, mas você vai olhar, algumas delas não possuem o plano de manejo. Fica lá bonitinho no papel. Aí vai constar, aí quando o Estado pede para a gente informações, vocês possuem APA, vocês possuem zoneamento? Possuímos. Mas você vai ver o conteúdo, do meu ponto de vista, seria o mesmo que não tivesse. Porque aí acontece também, aí vem escrito, APA de uso sustentável. Aí vem uma pessoa para construir, aí é uma APA. É uso sustentável, mas o que é uso sustentável? Não tem, você fica, aí você como profissional, você tem que entrar com bom senso. E nossa legislação ambiental, assim, eu confesso que para mim quase que um martírio você conseguir fechar tudo, ir lá no Código Florestal, ver o que o Estado também fala, o que o município fala. Aí você que tem que ser o juiz. Você tem que bater o martelo e falar, pode ser feito isso. Aí o que acontece? Você tendo profissionais que não são capacitados, e pior ainda, aqueles profissionais de má índole, acabam aprovando projetos que não deveriam ser aprovados. E eu acho até que uma solução para isso, eu não sei se caberia, seria até o próprio zoneamento ecológico que o Sérgio falou. Tipo assim, você fez a APA, imediatamente, não pode ser estabelecido, não pode ser aprovado uma lei, uma APA, se não já estiver nela contendo o plano de manejo, ou que o plano de manejo já esteja estabelecido num outro código de zoneamento ecológico, um outro código assim estou tentando assim resumindo, espero que vocês estejam entendendo. Mas na verdade a minha pergunta seria sobre regularização REURB, que ouvindo depois o debate, eu acabei entrando nesse assunto das APAs, que para mim também tem tudo a ver. O que acontece? A Lei 13.465, né, de 2017, a REURB, ela abre uma brecha enorme, né, para que todas essas construções informais em áreas próximas a rios, aglomerações urbanas, sejam regularizadas. E está tendo um debate muito grande, porque principalmente quando encontro com esses parâmetros aqui que eu acabei de falar, né, em relação às APAs,
Se eu não tenho um plano de manejo dizendo o que eu posso ou não posso, ou o que é uso sustentável, e eu tenho uma REURB que diz que eu posso, né, que diz não, né, que tá na Constituição, todo mundo tem direito à moradia digna, né, com meio ambiente propício para se morar, né, com habitabilidade. Então, mas aí, quais seriam os parâmetros corretos? O município tem capacidade para fazer essa regularização? Porque, assim, tá uma discussão e... Você não vou nem entrar muito no mérito da parte técnica, não, senão vai embolar um pouco aqui. Aí eu queria ver o seu ponto de vista. A REURB, ela vem para fazer o bem para o meio ambiente ou ela pode ser um instrumento para ainda dar brecha ainda para que aconteça o pior com o nosso meio ambiente? Dar margem para que ao invés de a gente estar tratando bem o nosso meio ambiente, a gente está dando margem para regularizar, né? Você está regularizando o que não é correto. Você está dizendo que você pode fazer uma coisa, né? Que, na verdade, você não deveria estar fazendo. Nair, obrigada pela tua pergunta. Eu não tenho uma resposta direta para te dar, porque eu não sou capaz de pensar nenhum tipo de escolha, de decisão enquanto gestor, que não pondere as peculiaridades e o contexto de cada lugar onde se está. Então, eu acho que é muito importante que... Pode ser que num determinado contexto seja para o bem e no outro contexto, não. Então, eu acho que a gente não deve... assim, eu penso que as análises técnicas são fundamentais, porque são nessas análises que a gente consegue ter diagnósticos que são fiéis à situação ambiental, à situação social, ao contexto físico-geográfico do lugar. Se você vai ser a última gota num copo cheio ou a primeira gota num copo vazio, todas essas coisas, eu acho que elas precisam ser ponderadas, porque mesmo os códigos que a gente tem eu, pelo menos, tenho uma tendência a achar que são super positivos, como a norma que disciplina criação de unidades de conservação. Mesmo essas normas, se aplicadas ao arrepio das avaliações, dos diagnósticos, das consultas, estão sujeitas a trazer também bastante prejuízo. Pessoas podem ser impactadas negativamente. Talvez o diálogo se rompe um pouco quando ele nunca deveria ser rompido. Então, eu acho que a gente precisa analisar. Então, eu prefiro não te dizer curto e grosso, assim, simplesmente que é uma coisa ou é outra, porque acho que tudo poderia acontecer, dado um contexto claro. Acho que a gente tem que estudar essas coisas caso a caso. E também acho que a gente precisa rever decisões. Às vezes, é importante rever decisões. O que eu acho que é muito importante é que essa questão de planos, tem um plano de gestão, como você estava perguntando, né? A APA tem um plano, tem um zoneamento, quando que esse zoneamento vai chegar? Eu vou te dizer que eu já vi muitas iniciativas que ficaram totalmente felizes em botar o plano no papel. Mas depois, esse plano saiu do papel, porque o plano no papel ele existe, está lá, cumprindo todas as normas que deveria. Mas ele saiu do papel, porque se ele não saiu do papel, ele não causou nenhum tipo de impacto positivo. Nem sobre a gestão, a governança, a área ambiental, nada. Ele pode estar muito bonito lá. Então, eu penso que talvez, às vezes, mais importante é se temos as ações, e essas ações elas estão contribuindo para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a qualidade ambiental, para reconhecer direitos de pessoas, que sempre a gente tem que levar isso em conta também. Aí eu acho que eu sinto que as ações, você está falando, a gente senta nesses conselhos, fala, mas nunca nada chega na ação. Eu acho que o papel dos conselhos é criar o ambiente de segurança jurídica para se tomar a decisão.
para se fazer a ação. Então, o conselheiro, quando ele senta nesses espaços, ele está lá, a serviço, ele está lá como uma representação, ele está a serviço de um certo interesse, seja ele um interesse social, empresarial, do governo, de um grupo ou outro, mas ele é uma representação. E a gente sabe que, na real, os conselheiros acabam, muitas vezes, atuando em interesses próprios, como os políticos também. Mas a gente tem que entender que este não é um problema do sistema, porque o sistema é desenhado para essas participações serem de representação de pontos de vista, de interesses diferentes. E é assim que a gente constrói consenso, entende? Então, eu acho que quando a gente consegue ter esses diálogos e construir entendimentos, em geral, o resultado é mais positivo. E existem muitas situações aí que todo mundo consegue sair ganhando um pouco. Então, as situações ganha-ganha. Acho que a gente precisa trabalhar para isso. Trabalhar para situações ganha-ganha, sabe? Dos diferentes interesses e tentar acomodar isso na gestão. É isso que eu posso falar para você. Encerrando essa etapa das perguntas, eu vou proceder à leitura, secretária, da pergunta da participante Cristiane dos Santos, que nos mandou por escrito, tá ok? Boa tarde, secretária. O Ministério do Meio Ambiente tem algum projeto para a implementação da educação ambiental nas comunidades ribeirinhas e litorâneas? Sim, o Ministério tem um setor dedicado à educação ambiental, ligado diretamente ao gabinete da ministra. Hoje ele é coordenado pelo pesquisador Marco Sorrentino e está trabalhando uma agenda de educação ambiental. Eu não tenho conhecimento de que está fazendo um trabalho específico para este ou aquele lugar, mas sim num âmbito, num olhar mais, assim como uma política nacional na área de educação ambiental. Existe toda uma discussão com relação aos currículos escolares. O próprio presidente Lula já pediu que a gente dê uma atenção especial ao ensino de meio ambiente, focado nas peculiaridades de cada lugar, então regionalizado, no mínimo regionalizado pelos biomas, de modo que nas escolas se aprenda mais sobre os ambientes onde as pessoas estão, né? Seja lá o Pantanal, o Pampa, a Mata Atlântica, a parte oceânica, a litorânea, enfim. Então, eu sei que sim, que existe e isso está sendo trabalhado. Tá? Está sendo reativadas as conferências nacionais de meio ambiente, que também são espaços muito importantes da discussão dessa temática de educação ambiental. Obrigada, secretária. Estamos aqui nos encaminhando, então, para o final do nosso encontro, e eu gostaria de passar a palavra, então, para os coordenadores do evento, começando pelo IBA, para deixarem a sua mensagem final. Com a palavra, IBA. Obrigado, Tatiana. Em primeiro lugar, eu estou extremamente satisfeito com as palavras da secretária Rita de Cássia. Fantástico. Preencheu muitas lacunas nas nossas dúvidas, né? E nos encheu de esperança em relação à questão do restabelecimento de conselhos e das câmaras técnicas dos conselhos, né? Muito importante, né? Eu queria também lembrar o seguinte: hoje de manhã eu participei de um evento aqui no Estado do Rio de Janeiro. Existe um fórum chamado Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. É organizado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, né? E hoje de manhã foi falado sobre as condições de trabalho dos catadores, daqueles que selecionam o nosso lixo e que para a reciclagem.
e eles falaram que eles não têm muita ajuda, eles trabalham 12 horas por dia e não há assim uma recompensação, uma recompensa econômica satisfatória, né? Isso quem falou foi o presidente da Associação de Cooperativas, uma coisa assim que não me lembro agora. O nome dele é Abdul, da Somos Coop, o nome dele, da entidade dele. Mas eu queria também ressaltar, não sei se a Isabel quer falar também, mas é o seguinte, eu acho importante isso que a Isabel falou. É importante ter concursos públicos para nós podermos preencher essas necessidades do restabelecimento dos ecossistemas e também da questão dos serviços ambientais produzidos pela floresta. E também os serviços ambientais dos catadores para que possamos ter cidades melhores, né? E queria lembrar também isso que o nosso Ricardo Latiger falou, né? E nós, aqui do Clube de Engenharia, organizamos 11 congressos brasileiros de defesa do meio ambiente e estamos dispostos a fazer o 12º. Por fim, eu queria ver, não sei, eu acho que o Sérgio quer falar também, né? Essa palavra final, e eu espero que seja sucinta, que a nossa hora já se esgotou, né? Sobre esse evento que está sendo organizado pelo Movimento Bahia Viva, que é o congresso, perdão, a conferência sobre a Baía de Guanabara, que vai se realizar em setembro, lá na Praia de Caraí, presencialmente. Muito obrigado, senhora secretária. Bom, eu queria agradecer muito a oportunidade de termos tido esse diálogo. Eu queria desde já, deixar a minha secretaria no Ministério do Meio Ambiente aberta ao contato. Eu projetei no meu último slide, eu posso depois passar para vocês o meu contato no Ministério, mas é a Secretaria de Biodiversidade, porque eu vi em alguns comentários o interesse de algumas pessoas que estão sobre outras oportunidades de apoio, de interação. Então, eu diria que a gente pode estar mantendo essa conversa depois e alocando nos setores apropriados, porque diferentes departamentos têm diferentes competências. Mas eu também gostei muito de ter tido essa oportunidade de compartilhar com vocês aí um pouco na verdade, eu diria, para ser honesta, um pouco do trabalho dos colegas do ICMBio, que vem trabalhando aí já há muitos anos, historicamente. Eu queria fazer um agradecimento aqui aos analistas que me ajudaram muito, e especialmente o Rogério Rocco. Muito obrigada, porque me trouxe informações importantes que eu não tinha, então me permitiu compartilhar com vocês isso aqui, mas dizer que na Secretaria de Biodiversidade nós estamos bastante comprometidos em aprimorar esses processos e fazer com que cada unidade de conservação contribua para tornar o ambiente nos lugares onde elas estão e para as pessoas que interagem com elas melhor. Então, isso vale para todos os lugares e, portanto, é um desafio que a gente só vai conseguir cumprir se a gente tiver bons parceiros nos territórios, porque a dimensão brasileira, a dimensão do nosso sistema de áreas protegidas a gente tem que pensar que a gestão adequada desses espaços passa diretamente pela participação social e das instituições locais. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de compartilhar esses trabalhos e essa visão com vocês, e obrigado pelas perguntas, e eu espero que a gente possa continuar interagindo aí no futuro. Muito obrigada. Nós que agradecemos, secretário. O seu contato pode ser repassado, sim, que nós podemos enviar por e-mail para os participantes depois acionarem o seu contato, tá bom? Passo a palavra, então, para a vice-presidente Maria Alice Banes para a mensagem final de encerramento do nosso evento. Professora Rita, em primeiro lugar, parabéns pela sua explanação, que realmente
abrangeu uma quantidade enorme de situações e áreas problemáticas, né, que ia apontando soluções para elas. É um trabalho gigante, eu acho, esse trabalho de reconstrução no Brasil, sobretudo na área ambiental, é um trabalho realmente gigantesco. Agora, a sua presença aqui certamente diminuiu de muito a distância entre nós e os gestores onde as políticas são formuladas. Então, nós somos um repositório de competências técnicas, né, como você viu aqui com os nossos apoiadores nesse evento, e o clube, então, tem uma vontade muito grande de colaborar tecnicamente com as ações do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, dentro das competências que nós temos aqui, que nós já armazenamos. Então, assim, a sua vinda aqui foi uma diminuição dessa distância, uma aproximação, e nós agradecemos imensamente por isso. Em relação, eu queria aqui terminar meus agradecimentos com uma reflexão que eu fiz durante a sua palestra, né? Onde foi colocada que havia uma necessidade, uma disposição do Ministério de valorizar a prestação de serviços ambientais, né? Ou seja, como o Ibá falou, apoiar os catadores de lixo, as pessoas que realmente contribuem de uma forma assim imediata e direta numa melhoria de meio ambiente. E com isso eu queria também lembrar uma frase da Indira Gandhi, que dizia que o maior inimigo do meio ambiente é a pobreza. Então, eu acho que essa perspectiva de valorizar serviço ambiental, ela traz uma melhoria nos dois sentidos, né? Tanto na diminuição da pobreza, quanto no resultado que é em relação às quantidades de resíduos sólidos que nós temos impactando rios, lagoas, o mar, enfim. Então, eu termino, então, com um muito obrigado da diretoria do clube pela sua participação e esperando que realmente ela tenha sido o início de uma colaboração intensa. Antes de nos retirarmos da sala, a secretária quer dar mais uma palavra, perdão? Tá. Não, só desejar boa noite a todos aí, muito obrigada. Tá. Antes de nos retirarmos da sala, só pedir para o Sérgio Ricardo, por favor, dar o aviso, né, o recado a respeito da conferência, para que seja de conhecimento de todos. Sérgio, você pode abrir seu microfone? Sim. Agradecer a Rita, né? E nós temos uma sequência aí de pré-conferências, né? Aqui com o clube optamos por esse ciclo, foram 3 atividades muito ricas, o lançamento do filme A Bahia, do cineasta Murilo Salles, a nossa própria pré-conferência, que abordou essa temática da relação da Mata Atlântica com a Baía de Guanabara, e os próximos encontros nós teremos dia 28 agora, com a pré-conferência no município de Magé, no Magé Tênis Clube, né? Teremos também a do campus da Universidade Rural do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, né? A da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no dia 15 de setembro. E também a dos coletivos de educação ambiental. Todas essas informações a gente tem disponibilizado pelo Instagram, né? Que é o Movimento Bahia Viva, e também pelo site, que é o www.bahiaviva.org.br. E no dia 30 de setembro, é um evento que nós estamos chamando de Culminância, né, que ocorrerá na praia de Icaraí, Niterói. Rita de Cássia já está convidada, vamos convidar também a ministra, né? E faremos uma grande barqueata com praticantes de esporte náuticos, as embarcações dos pescadores artesanais, e na praia, atividades, oficinas de educação ambiental, evento cultural, ou seja, todos estão convidados, são eventos abertos, e o objetivo desse processo, gente, é mobilizar a sociedade, a academia, as comunidades pesqueiras,
técnicos de órgãos públicos, né, para formular o que nós consideramos um plano inédito, um plano para a restauração da saúde ambiental da Baía de Guanabara, que não tem nada a ver com aquela ideia de vamos despoluir aqui e acolá, se gastou bilhões e os 2 programas não foram concluídos até hoje. Então, queremos agradecer muito, consideramos, quero reafirmar isso, que a participação do Ministério do Meio Ambiente ela é fundamental, ela já tem se dado nesse processo através do Instituto Chico Mendes, pelos gestores da APA de Guapimirim e da Estação Ecológica da Guanabara, e é muito importante também aí que a Secretaria Nacional esteja, né, como disse Maria Alice, mais próxima, né, Maria Alice, da gente aqui no Rio de Janeiro, ajudando a avançar as políticas públicas. Muito obrigado. É isso. E para ficar atualizado sobre todos os eventos que são realizados no Clube de Engenharia e parceiros, é só acessar o nosso portal através do www.portalclubedeengenharia.org.br. Através do nosso portal, você também pode se tornar um associado do Clube de Engenharia e receber gratuitamente todos os nossos eventos e convites, tá? Então, não perca essa oportunidade, associe-se agora mesmo. Ibá, só um minuto. A Isabel Tostes, que você tinha passado a palavra, ela conseguiu agora retornar e está pedindo para poder dar um último momentinho de adeus. Peço desculpas à secretária, a nossa querida Isabel Tostes também está pedindo a palavra. Não, é só para agradecer à professora Rita de Cássia, que foi brilhante, e reforçar, reiterar essa história dos projetos técnicos de recuperação ambiental que têm que ser feitos por técnicos que têm que existir nos municípios. Então, isso é que eu gostaria que fosse novamente reforçado, tá? A necessidade do governo do Estado fazer concurso público para admitir esses técnicos e poder ceder aos pequenos municípios. Tá? Era isso. Muitíssimo obrigada a todos e parabéns, foi muito bom, muito obrigada pela sua disponibilidade. Ibá? Oi. Bom, eu queria agradecer a Dilmária Patrícia, secretária executiva do Ministério do Meio Ambiente, que fez essa interligação com a nossa secretária Cristina, da presidência, e a nossa bastante eficiente, né, Juliana Clemente, que sempre tem nos ajudado. Eu queria agradecer a todas e, sem elas, isso não seria possível. Muito obrigado a vocês. Obrigada a todos, tenham uma excelente noite e até o próximo encontro.